o testemunho que vem parando a internet. Se prepare para se emocionar comigo. Testemunho tremendo. Traficando no Chapadão, segurança do Rabicó de Chapadão. Certo. No Morro da Xícara. Essa pessoa é viva ainda? Ele morreu no dia comigo. No confronto? Nesse confronto? No confronto ele morreu comigo. Não foi confronto, foi uma troia que os polícia fez. Ah, foi uma troia que os polícia fez. Pessoal, pra quem não sabe o que é troia, é quando os policiais adentram a favela, se escondem dentro de uma casa e esperam a pessoa, o traficante ou o bandido passar e de uma forma cruel, não tentam prender as pessoas, eles vêm pra assassinar as pessoas. E foi isso que aconteceu com eles, uma troia. E aí vocês, como é que decorreu essa troia? A troia, eu tinha chegado de um roubo, que eu tava muito embalado na vida do crime, e eu roubava de segunda a segunda, meu irmão. É mesmo? Aí quantos anos você tinha, irmão? Eu tava com 18 nessa época. 18 anos, Entrei pro crime com 13, não vale a pena o crime. Certo. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltava. Aí eu tava do outro lado da rua, a boca de fuma era de um lado, eu tava do outro lado apresentando o roubo, e eu com mais a quadrilha apresentando o dono, o chefe, os roubos. Aí diz a menina que me contou a história, dizia que do nada, nesse morro, a troia, pra você entender como é que fez a troia. Nessa parte do morro era miliciano, os caras tinham tomado o miliciano, mas só que eles não botaram o tráfico nessa parte. Que lugar era? Na Xícara. Chapadão, na Xícara. Ali na entrada, na Fernando Lobo, na entrada ali do Chapadão. Ali que você entra ali pelo Guadalupe, quebra, tem um posto. Sim. Entra, aí por ali tinha como? Depois daquele lado do Cavaleiro, lá pra trás, né? Não, antes do Cavaleiro, antes de quebrar pro Cavaleiro. Certo. Aí ali tinha como eles entrar lá pela rua do shopping, pra principal. Os policiais entraram sem nós ver. Aí os policiais subiu ali por trás, lá em cima no mal do morro, tinha um largo. Eles fizeram o troia lá nas casas, se esconderam. Dentro das casas de moradores ali, né? Se escondeu, casa vazia, a casa já tava já invadida, que era de miliciano mesmo. Tava vazia, aí se escondeu nas casas. Aí diz a menina que na hora que nós tava apresentando o roubo, o Caveirão estourou em cima com a atividade, dormiu. A atividade não conseguiu bater no rádio, o Caveirão tava entrando nessa principal, Fernando Lobo. Aí diz a menina que quando foi ver, tinha uns 10 metros de distância o Caveirão em cima. Ela só gritou: chefe, o Caveirão. Nós ganhamos. Pro alto desse morro. O chefe sempre falava, quando nombrar, não sobe esse morro, que esse morro não tem visão do outro lado, nós estamos cegos do outro lado. Não sobe, corre pro Cavaleiro, mas não corre pro alto desse morro. Aí, felizmente, um lado que tinha pra correr no dia era pro alto desse morro. Aí nós subiu pro lado desse morro. Aí no certo, que minha mente raciocina, que nós chegou tinha 6 pessoas, correu com ele fechava 6 pessoas. Quando chegou no alto do morro, que no certo da cabeça, todo mundo armado. Então nós viramos pra esperar o Caveirão passar naquele pé do morro pra trocar tiro. Na minha mente, só pode ter sido isso, porque disse que quando nós chegamos no alto do morro, os polícias começaram a atirar. Aí um jovem conseguiu sair com vida, sem trabalhar, sem nada. Sim. Aí disse que começou a cair, caiu, esse jovem saiu. Aí disse que depois que ele baleou todo mundo, ele tacou todo mundo dentro do Caveirão. 5 pessoas baleado comigo. Tacou dentro do Caveirão e ficou no rádio pedindo dinheiro, falando que nós estávamos vivos. Manda dinheiro, pra liberar os chefes de vocês e os capangas deles tá aqui. Aí os caras conversando com eles, na hora que esse jovem conseguiu chegar até os caras falar que tava todo mundo morto, a não ser o que os caras falaram com eles que ia subir pro alto do morro pra resgatar a gente. Certo. Ô, Júlio, mas nesse inteirinho, você também já foi baleado nesse... Eu tava dentro do Caveirão baleado. Você nem viu de onde veio o tiro, não viu nada? Nem vi. Você só tomou esse tiro, ou só tomou? Você tomou esse tiro ou teve mais tiro no corpo? Não, eu tomei... Assim, foi caindo um por um. Aí eu caí também, baleado. Eles pegou 5 corpos no chão, irmão, tava dentro do Caveirão. Mas você ainda tava acordado? Você conseguia ouvir? Eu tava apagado. E essas pessoas que eu fui depois que eu cheguei em casa, eu fui recorrendo. Aí uma namorada de um amigo meu que morreu comigo nesse dia morreu. Depois ela falou: vocês tinham passado na nossa casa, falou que ia voltar com uma coisa pra fazer janta. Aí vocês sumiram. Daqui a pouco falou que era na Xícara, na parte que vocês traficavam, tinha matado todo mundo. Aí nós desceu pra ver que realmente que vocês estavam no meio. Aí quando chegou lá, eu subi no alto do morro, chegou lá, os policiais perguntou: quem é você? Eu falei: eu sou irmão de um que eu acho que tá aí dentro baleado, posso ver se meu irmão tá aí? Aí o policial falou: você quer ver? Ela é grávida, vem cá, diz ela que o policial abriu a porta do Caveirão. O policial abriu a porta do Caveirão. Vocês estavam todos dentro do Caveirão, né? Sim, um em cima do outro. Aí diz ela que quando ele abriu a porta do Caveirão, aquela lama de sangue descendo como água. Misericórdia. Diz ela quando abriu, diz ela que eu vi, todo mundo com a cabeça estourada. Quando eu vi Jean, que era o namorado dela, eu passei mal, tava grávida, passei mal, virei as costas, saí andando. Aí tava ficando isso aí, nós lá morto. Eu tava morto, eu até brinco, eu tava com um laço, 3 horas, fiquei 3 pra 4 horas como morto dentro do Caveirão. Aí na hora que esse moleque que saiu com vivo, chegou, falou que saiu vivo, que os caras falaram que não ia dar dinheiro, não sei o que os caras falaram com ele, que ele foi, desceu do alto do morro, foi pro hospital, foi pro Carla Chaga. O Carla Chaga, aquele pé do Chapadão. Marechal. Quando chegou no Carla Chaga, diz que isso aí, a enfermeira, acho que foi a enfermeira que foi com minha mãe. Os policiais chegaram lá, começaram a tacar os corpos como fosse lixo, tirando o Caveirão, tacando no chão. Aí quando me tacou, o próprio policial que tava na troia gritou: socorre esse, que esse é morador. Aí ali, meu irmão, numa quinta-feira, começou a correria. Aí o Carlos Chago não teve base de me atender. Aí corre comigo do Carlos Chago pra Penha, pro Getúlio Vargas. Aí chegamos no Getúlio Vargas, fazendo cirurgia urgente. Aí nisso ligaram pra minha mãe na quinta-feira à noite: mataram seu filho.
mataram seu filho, é Júlio César. Minha mãe, diz minha mãe que Desesperada, Deus confortou ela, o cara não chorou. Ela só entrou no murão, conversou com Deus. Eu pedi ao Senhor, pro Senhor não permitir descer a sepultura, o Senhor não deixar... Mas eu não tava como você morreu. Eu entrei, assim, com a mente lá, mas não chorei. Aí comecei a correr com o seu tio, um tio meu do apoio, trouxe ela de São Gonçalo aqui pro Rio. Aí ela vindo no metrô, e eu lá já baleado isso no no hospital. Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas. Quando te levaram pro Getúlio Vargas. Vargas. O que dá pra entender aí? Vira aqui assim, por favor. O tiro entrou Aqui. na nuca É. e se alojou no lado direito frontal, né? Aí diz que a bala minha, meu irmão, entrou na nuca, 2 veias principal, parou a bala no meio da minha cabeça. Os outros 4, a bala entrou na nuca e estourou a face. Porque a minha, 2 veias parou a bala. Porque Deus botou a mão, Deus tem um mistério na minha vida. Quantos morreram nesse dia, Júlio? 4 nesse dia morreu. 4 desceu a sepultura e cascou Você fechado. era o 5º morto. Eu né? era o 5º morto. Aí quando chegou no Getúlio Vargas, aí minha mãe vindo, aí quando ela chegou aqui, que ela veio pro ML. Minha mãe veio pegar meu corpo, meu irmão, no ML. Não foi no hospital, não. Quando chegou no ML, com a irmã e a mulher do menino que tava comigo, que tava no ML, falou, tia, ela fala, minha filha, diz que tem um vivo no meio. Tem um vivo que tá lutando no hospital pela vida dele. Ela falou, mas quem é? Diz que o nome dele é Júlio César. Ela foi e deu um abraço, deu as coisas pra ela, o irmão, o namorado morreu, e correu pra trás de mim. Diz que ela foi me achar de quinta, ela foi me achar no sábado. Diz que quando na hora que ela e uma tia minha, que ajudou a apoiar ela também, foi no sábado, me achou, eu tava gelado, sem cor, tava amarelo. Já tava sem cor, já falecendo. Disse de minha mãe que minha mãe pegou na minha mão esquecida, minha mãe pegou na minha mão esquecida e minha tia na minha mão boa. Disse que elas começaram a louvar, a orar a Deus. Aí eu comecei a tomar cor, irmão, comecei a ficar quente, começou a sair uma fervura de dentro de mim, eu ficar quente, e eu comecei a chorar. A dizer que minha mão esquecida mexeu dentro da mão dela, minha mãe falou, minha tia, Jeco, a mão dele mexeu. Minha tia falou, mentira, que o médico falou que essa mão dele não mexe nunca mais. Então vamos mudar de lado pra você ver que mexeu. Aí minha tia mudou de lado, minha tia conversando comigo, eu chorando, eu ali apagado, em coma, e eu chorando. Disse que minha tia orou conversando, minha mão mexeu de novo na mão dela, ela falou, realmente ele tá vivo. Aí minha mãe que disse pra lá, começou a batalha. Eu fiquei entubado, irmão, 3 dias. Meu Deus. Mistério é esse, só Deus que faz, só nosso Deus que vai. É o médico dos A médicos. gente entende, sabe o que é aí, filho? Que ali Deus soprou o fôlego de vida em você novamente. Porque ali você já estava morto. Mas as orações da sua mãe e a promessa que Deus havia feito para ela, que você não desceria à sepultura e você se tornaria um milagre. Deus, ele quando promete, ele cumpre, meu irmão. É o que a gente fala para você aí que está vendo agora essa entrevista. Será que vai ser necessário você ser alvejado? Será que vai ser necessário você vir para Jesus? Ou mudar de vida, ou largar a vida, a prática das coisas que você tem feito para que você tome uma decisão? Contigo foi dessa forma, né, Júlio? Comigo, infelizmente, foi pela dor. Que a Pela palavra de Deus dor, né, diz. meu irmão? A palavra, o que está escrito na Bíblia não tem como a gente tentar mudar, que é a palavra de Deus. Ou vem pelo amor, ou infelizmente vem pela dor. Mas só que eu tenho pra falar com vocês, meus irmãos, vocês que estão vendo aí. Infelizmente, poucos têm a oportunidade de vir pela dor. Que a maioria é caixão ou cadeia. Fala olhando para aquela câmera ali, Júlio, que Poucos, você meus falou irmãos. agora. Poucos estão tendo essa oportunidade de vir pela dor. Que a maioria ou é caixão ou é cadeia. Vida do crime não presta, não vale nada, meus irmãos. Sai disso, que isso não é vocês jovens que estão iludidos, que vai ser alguém na vida no crime. Sai disso, meu irmão, que você não vai ser nada. Eu fui um bobo, mas na vida do crime, que a pessoa acha que é o poder, eu fui frente. Meu pai era o dono. Eu fui frente, gerente, dono de preço. Nunca tive nada. Pagode de Deus, até meu pai, que era dono, hoje em dia está se convertendo, não é mais dono de mais nada. Hoje em dia vai ser um servo de Cristo, está no processo da conversão dele. Então, meus irmãos, larga isso, que isso não vai você em lugar nenhum. Isso não dá dinheiro, é um dinheiro que vem fácil, vai mais fácil ainda, meus irmãos. Sai isso, jovem. Vai caçar um emprego, vai pra igreja, vai caçar algo melhor pra fazer, porque crime é ilusão de Satanás. Ele vai levar você ou pra cadeia ou pro cemitério. Eu fui preso 7 vezes, mas Deus conhecia meu coração, que quando eu era do crime, eu ia pra igreja, eu vim aqui no São Paulo, aqui no Rio, na mini vigília. Eu ia pra culto, então Deus conhecia o meu interior. E eu, quando eu tava no crime, no meu posto do tráfico, eu tinha uma igreja 10 metros de mim, o fogo comendo solto, eu queria sair de onde eu tava pra ir pra igreja pra assistir o culto, mas o diabo veio meu ouvido e soprou. Como é que o traficante vai sair daí e vai pra porta do culto pra ouvir o culto? Você não é traficante, você não é tal, você não é o cara? Como é que você vai falar, como é que os seus amigos vão falar de você? Eu não fui, mas Deus conhece o nosso interior. Então por isso que poucos têm que mudar, porque Deus conhece o coração. Não adianta vir, falar que quer a presença de Deus, também ficar só adorando pela boca, o coração tá longe. Muitos me adoram, mas o coração tá longe. Então, meu irmão, agarra com Cristo. Ele veio pra dar vida com abundância. Aleluia, meu irmão. O cara ficou ali do meu lado ali, ó. O cara tudo ali. Teve médico que falou que minha cabeça tava podre. Minha mãe me largava amarrado embora, que eu tava morto. Mas não, o doutor falou, eu vou cuidar. E o cara
Foi o cara, pô, até o último momento ficou ali do ajudou, meu lado, né? ajudando em tudo. Ele ajudou, assim. Fiquei 3 horas entubado só, coisa que é de Deus, você vê que é a mão de Deus. 3 horas entubado? 3 dias entubado. 3 dias. 3 dias entubado. Eu tomei tiro na quinta, no domingo eu tava mordendo o tubo, querendo voltar em si. Aí o médico não pode tirar, que tá mandando minha mãe. Eu respondo, me tira o tubo, meu filho quer voltar à vida. Eu querendo voltar à vida, no sábado eu tava querendo voltar à vida, mas no Tava no domingo come do ele dia. tirou, Aí no domingo ele tirou o tubo, aí eu comecei a voltar à vida, comecei a voltar Já em tava si. respirando sozinho, tudo, né? Comecei a voltar à vida. Aí eu falo mais uma coisa pro jovem que fuma cigarro, maconha, essas drogas, não é vida. Eu, por causa do cigarro, eu fiquei quase 43 dias sem beber água quando eu tomei o tiro, porque o pulmão tava cheio de fumaça, tava poluído. Então eu tava uma tosse seca que eu não podia beber água. Você já fumava? O médico falou pra você quantos pontos tu tomou na cabeça? Meu irmão, ponto, quando o cigano foi Assim, tu acha que tem quantos? Faz assim. o total, Aqui, pra cá, Júlio. Ó, Conta pra cá. de cima pra baixo abrindo, deve ter aí bem uns 100. Ainda tem os laterais, né? Ainda tem por dentro, né? por dentro, Aí eu não sei, meu irmão, que se foi só por fora, como ele falou, 187, mas eu acho que foram 200, beirando 300 pontos, porque foi por dentro e por fora os pontos. Foi pra todo lado. Eu fiquei, foi 60 ou 90 dias com os pontos na cabeça. Porque foi um negócio grave. Abriu minha cabeça, dentro de 43 dias, abriu minha cabeça 3 vezes. O que você pensava, Júlio, lá no hospital? Mesmo sabendo depois da Verdadeiro cirurgia, meu irmão, vou morrer. Ou o que você teve alguma complicação médica lá, você Pra glória de Deus, meu irmão, não teve complicação. Só a coisa que o médico falou, manda ele ficar quieto, porque já abriu uma cabeça dele 3 vezes. Se abrir a quarta, vou ter que arrancar o resto do cérebro dele, aí seu filho tá morto. Porque aqui nós esquentou a bala, não queria parar de vazar o sangue. Sim. Uma crescente. Uma sonda, né? Não queria parar. O médico falou, então, vai ter que ficar quieto pra não poder ver se vai parar, vai cessar pra mandar ele pra casa. Senão vou ter que abrir a quarta vez, aí seu filho tá morto. Mas olha como é que Deus é, eu fui pra casa. Não passou um ano, voltei pra fazer a quarta cirurgia por causa dessa vazação. Que continuou vazando sangue ali? Nasceu uma carne pozosa. Esponjosa, né? Nasceu aí eu tive que botar porque a ponta do osso tava com infecção. Aí o médico abriu a cabeça de novo pra quebrar um pedaço do osso. É mesmo, cara? Ô, Júlio, e você ainda sente dor, alguma coisa nessa cirurgia? Meu irmão, o médico falou pra minha mãe que eu ia ficar acamado uma criança. Me passou até remédio de maluco. E é vegetar, né? Vegetal, me passou até remédio de maluco. Pergunta se um dia eu já comprei uma carteira de remédio maluco. Nunca que eu tomei um remédio Maluco tá ficando os médicos lá, O que não tá médico entendendo, né, meu irmão? Nunca tomei O que Deus fez. Nunca tomei um remédio maluco, aí deu inválido, ando, eu arrumo casa pra minha mãe, ajudo minha mãe que eu posso estar ajudando ela. E do inválido, eu tô melhor do que muitas pessoas aí. Faço muitas coisas, tenho só metade do cérebro na cabeça, eu lembro tudo guardo nos telefones, CPF, meu da minha mãe. Então só Deus faz isso. Ô, Júlio, você lembra quando houve essa operação que morreram esses 4 amigos seus e você foi alvejado? De quem era a operação? Se era policial militar normal, se era o BOP, quem era? A pergunta que você me perguntou, eu não sinto dor nenhuma. Não sente dor. Só não posso tomar sol. Certo. Se eu tomar sol, à noite dá uma dorzinha. Mas se eu tomar sol, chegar em casa tomar de pirona, já cessa a dor à noite. Certo. Mas se eu tomar sol, não posso abaixar a cabeça. Mas mesmo assim, de vez em quando eu abaixo. E no dia da operação, muitos falam que foi o 41 do Irajá. Certo. Falam que foi o 41 do Irajá, porque na época, quem fazia muita operação lá era o 41 do Irajá, que fazia muita porque operação lá. daquela região, né? Eu vou te falar, isso aí foi um atirador de elite, irmão. Foi. Mas Possivelmente o foi um sniper. Que... Ah, não foi Isso aí só um foi um não, sniper. foi só um não, porque valeu 5. Mas de repente, eu ainda te falo mais, de repente a bala já atravessou de lá e pegou na tua cabeça depois. Aí me fala, meu irmão, como é que 2 veias da cabeça para uma bala de fuzil? Ninguém explica a Deus. 2 veias vai parar uma bala de fuzil, que não é pequeno o projeto. Isso é coisa de Deus. Sim, Ó, com certeza. Tu tá falando de bala de fuzil aí, né? A bala de fuzil é isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui guardado como testemunho. Quando eu der meu testemunho aí, galera, vocês vão ver. Essa bala aqui quase pegou na minha cabeça, pô. Eu no quintal da minha casa. Bala de fuzil, ó. Olha ela aqui. Na mão do projeto. Olha o projeto aqui, O projeto ó. é desse tamanho, imagina. Foi uma bala dessa que pegou na tua cabeça. O projeto é grandinho, ó. Isso aí ia pegar na minha cabeça ou pegar na minha filha ou na minha esposa. Aí, Pra tu ver a esse fúria pro- do diabo. Ó, pra vocês que tá aí, pra televisão ficar maior, pra vocês terem noção, isso aqui é o tamanho de uma bala, de uma pistola de 8. O projeto é o tamanho de uma bala de pistola de 8. Do 8 é pequenininho, que o projeto vai sair pequenininho, mas é o tamanho pro completo. Foi um pequeno. projeto assim tirado da minha cabeça. Isso aqui o diabo tentou parar a obra que Deus tem na minha vida, mas ele, ó, mais Perdeu. uma vez ele perdeu, né, irmão? Ele é derrotado. Aí, ó. É verdade. Olha o tamanho do projétil. Ô, Olha Júlio, aí, ó. Deixa. A gente vai continuar te espremendo aqui. deixa Vem isso cá, aí, meu ó. irmão. Pronto. E aí, você acordou do coma. E como é que decorreu daí pra frente, Júlio? Eu acordei do coma, meu irmão, aí eu comecei... Depois de quanto dia que você acordou do 3 coma? dias. 3 dias. Aí eu acordei, aí eu tava muito lento aí no começo, mas eu comecei... Eu tenho até a foto, minha mãe pegou o telefone pra mim, quem que eu queria ligar. Eu comecei a ligar na minha família. Certo. Meus entes queriam, mas eu ligar na minha família, conversar. A minha pequena, Priscila, tava em casa, queria ver foto dela, conversar com ela mais de vídeo. Aí ali eu fui no processo, ali eu fui indo, até que minha mãe falou, meu filho, não tá na hora de você fazer a 8ª promessa, não. Você fez 7 e não cumpriu. Eita. Na hora de fazer a 8ª promessa e cumprir, sabe não? Eu falei, Calma aí, Júlio. Tu já tinha 7 promessas pra Deus e não tinha cumprido? Nenhuma, Como cumpri Jesus nenhuma. é misericordioso, né, Sete- cara? Olha como 7 Deus é promessas pra Deus, Olha nenhuma como cumpri. Deus é. A 8ª tu vai falar olhando pra lá. Qual foi a 8ª promessa? Aí, 8ª promessa, meus irmãos, olha como é. De tudo, o diabo tenta botar a mãozinha dele. Eu fiz a 8ª promessa pra Deus. Se eu me tirar daqui,
na quarta-feira eu vou largar tudo. Mas a bebida eu não prometi pra Deus que eu ia largar. E não era de beber, mas não prometi a bebida. Aí o Senhor foi, na quarta-feira que eu falei, não fui embora, mas na outra quarta-feira Deus me honrou. Fui embora pra casa, chegou em casa eu comecei a querer tomar cerveja. Aí um dia eu tomando cerveja na porta da minha casa, o meu pastor, que aceita Jesus, passou. Boa noite, Júlio, vai pro culto hoje? Eu escondi o copo atrás do pé da cadeira e botei meu pé na frente. Parece que a noite eu tô lá. Um dia eu no quarto, dei uma voz. Você deles você escondeu, de mim você não esconde nada. Aí, meus irmãos, eu não lembro se foi na mesma hora que eu prostei, pedi perdão e fiz a promessa também que eu ia largar a bebida. Aí ali eu me lancei. Aí Deus, que eu falo que Deus é amor, mas também é fogo. Aí Deus me deu 2 anos de encostado no governo. 2 anos, porque eu não tinha como trabalhar, não tenho como trabalhar. Eu faço um trabalhinho, um biquinho, mas não é coisa forte. Aí, 2 anos encostado, porque Deus falou, se na 8ª promessa ele não cumprir, eu vou tirar o benefício dele e ver como é que ele vai viver. Que eu tava vivendo o meu benefício, o meu salário mínimo. Aí ali, meus irmãos, comecei a mergulhar. Comecei a descer no profundo, que Deus queria intimidade no profundo comigo. Aí eu entendi, quando eu desci, minha mãe foi marcar minha perícia. Minha mãe foi marcar a minha perícia, marcar a perícia do meu filho, tal. Minha senhora, não tem perícia marcar do seu filho aqui. Minha mãe assustou. Mas não, tá, agora mesmo que ele acaba o salário dele, eu quero marcar antes que acaba. Minha senhora, a pessoa virou o computador para ela, minha senhora. Não tem tempo determinado para acabar o benefício do seu filho. Seu filho tá como? Aposentado. Só pode ir embora, se cortar, só pode vir aqui processar. Seu filho tá aposentado. Olha a maravilha do Deus. Foi lá, pagou, encostado e aposentou, porque viu que eu realmente se entreguei verdadeiramente a ele. De coração, né? De coração, porque Deus é amor. Ele também é fogo e justiça. Porque a gente muita hora brinca muito com Deus. A gente fica muito assim, não, sim, não. Não é negócio de não, sim, é sim ou é não. Aí fica assim, hoje eu tô na igreja. Amanhã eu tô na igreja, um pé na igreja, um pé no mundo. Tá perdendo tempo, meu irmão. Meu irmão, tá perdendo tempo. Pé no mundo na igreja? Fala você sinceramente, eu falo você com o pé firme. Tá perdendo tempo. Porque no dia final, você vai ser cobrado de tudo. Tudo vai ser botado na balança. Júlio, pode falar, não, fala. Tudo vai ser botado na balança. Que é a passagem que tá na Bíblia, que eu gosto muito, em Gálatas 5. O fruto do Espírito ou a obra da carne que fala mais alta na sua vida. Ó, é forte. Eu costumo falar pra muitas pessoas, meu irmão, brinca com o diabo. Brinca com quem você é, mas só não brinca com Deus. Porque a Bíblia diz que horrenda é a coisa quando cai na mão do Deus vivo. Quando cai na mão do traficante, Deus envia o cristão lá para tirar. Quando cai na mão da polícia, Deus envia até um outro policial cristão para tirar da mão. Verdade. Caiu na mão de uma facção rival. Deus vai enviar um homem de Deus ou uma mulher de Deus ou alguém ali para tirar da mão daquele pessoal. Verdade. Mas quando cai na mão de Deus, quem irmão, tira? Quem tem poder? Ninguém tira. Meu irmão. Entendeu? Então a própria Bíblia diz, horrenda é a coisa, a criatura quando cai na mão, que aí ele amassa, irmão. E ele molda como ele quer, porque ele é o olheiro. Fábio? Ele pega o barro, ele vai moldando. Então, Deus, irmão, ele não põe vinho novo em odre velho, porque vai rachar. Ele vai moldar um vaso novo, né? Deus, ele não remenda vestido de noiva com remendo no velho, porque vai rasgar o vestido também, o remendo. Então, irmão, Deus, ele é misericordioso. E nessa noite aí, você aí, ó, que às vezes ainda não tomou uma decisão de mudar de vida, que ainda não tomou uma posição, meu irmão, se proste não. Se ponha de pé, deixe Deus trabalhar na tua vida após esse relato, esse testemunho edificante do Júlio, cara. Forte demais, né? Forte demais, meu irmão. Deus. E esse foi mais um testemunho. Irmãos, confessar pra vocês que esse aqui é um dos testemunhos mais fortes que eu já assisti, né? Antigamente o nome dele era Pinote. Hoje é Júlio Milagre. Então, irmãos, testemunho muito forte, não tem nem o que a gente falar aqui. Mas você que hoje está numa vida errada, numa vida do crime, pega esse vídeo de exemplo, porque ainda há tempo de você sair dessa, mudar a sua vida, arrumar um trabalho, construir uma família e seguir os caminhos do Senhor, né? Então você vê, Deus ele prefere, irmãos, nos ver sofrer do que nos perder. Então ele teve que passar pelo vale da sombra da morte para ele reconhecer que somente o Senhor, hoje ele é dependente de Deus, né? Hoje Deus tem abençoado a vida dele, mas ele é dependente de Deus, ele entendeu isso, ele entende que ele precisa do Senhor a todo momento, e nós temos que entender isso, somos dependentes de Deus. Você só está aqui hoje pela misericórdia do Senhor. Não é porque você é bom, não é por causa do médico, não é por causa dos seus remédios. Não, é porque Deus permitiu você estar aqui hoje. E se Deus permitiu você estar assistindo esse testemunho, é porque Deus tem um trabalhar na sua vida também. Não foi por acaso que esse vídeo chegou até você. Não foi por acaso que você, mãe, recebeu esse vídeo. Por quê? A mãe dele estava com ele, a mãe dele estava todo momento orando por ele. Então você que é mãe, continue orando pelo seu filho, continue intercedendo em oração, porque Deus
uma hora ou outra Deus vai agir, né? E tomara que não chegue nessa situação, né, irmãos? Que infelizmente precisou chegar, porque ele teve oportunidades, né? Teve oportunidade, mas não se firmou com o Senhor. Então Deus permite, né? Mas o bom é que Deus, através da vida dele, fez um grande milagre. E hoje ele conta isso. Isso é para engrandecer e adorar o nome santo do Senhor. Porque o nosso Deus, ele é bom. Porque uma coisa eu te digo aqui, todo dia Satanás pede para ceifar a tua vida. Todo dia, irmãos. Todo dia ele pede. Mas Deus, todos os dias, dá livramento para nós. Mas aqueles que está ainda no mundo, tome cuidado. Porque chegará um dia que o Senhor não vai ter mais o que fazer. Porque o Senhor vai ver. Porque o Senhor sabe o nosso amanhã. Ele vai ver, esse aqui não vai vir para minha presença. Não terá como eu salvar ele. Então o Senhor te entrega na mão do inimigo. Mas que você venha a refletir nesse vídeo. E se você era do caminho do Senhor, volte. Se você não conhecia esse Deus, eu te apresento esse Deus que te salva, que te cura, que te liberta e que te dá uma vida nova, uma vida com alegria. Uma alegria, irmãos, que neste mundo que você vive você nunca vai ter. Talvez você está hoje procurando uma alegria, mas é uma alegria passageira. É uma alegria que quando passa a brisa, como muitos dizem, passou a brisa, acabou. Mas eu apresento uma presença maravilhosa que não acaba, permanece com você todos os dias. Quando você vai dormir, essa presença está com você, essa alegria está com você. Quando você acorda, continua com você. Então eu quero apresentar este Deus que tem isso e muito mais. Tem a salvação, né? Não tem nada melhor que a salvação para a sua vida. Então ainda é tempo, busca o Senhor enquanto é tempo. Enquanto é tempo, busque ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Não esqueça, irmãos, de deixar seu like. Compartilha esse testemunho com alguém. Se você conhece alguém que está nessa mesma situação, que está nesta vida errada, envie para ele. Mostre para a sua família esse testemunho e vamos ajudar a história desse jovem se espalhar para conscientizar muitos jovens nos nossos dias de hoje. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.